Ô Bruno, e quando a gente olha, né, principalmente ali para a curva de juros dos Estados Unidos, ela vem sinalizando um possível ciclo, né, de cortes pelo Federal Reserve ali, em meio também ao mercado de trabalho ainda resiliente, mas os dados da economia que deixa ali, né, talvez uma leitura de uma desaceleração ali, deixando essa margem até mesmo de cortes pelo Federal Reserve. Eu queria entender na tua leitura se há um risco de o Fed se ver encurralado entre combater a desaceleração e, ao mesmo tempo, evitar aí um novo ciclo inflacionário. Ele vai se ver encurralado em algum momento, porque chega uma hora que os presidentes, né, reunidos, o comitê do Fed, vai ter uma dúvida se é hora de combater o desaquecimento econômico ou a possível inflação persistente. Mas isso vai se resolver com o passar de poucos meses, porque se a gente tiver, de fato, uma recessão econômica, isso vai arrefecer a inflação. Esse é o lado bom, né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim de tudo. O lado bom é que se a economia desacelerar, a inflação pressupõe, né, que a inflação vai definitivamente ceder. Detalhe, esquecendo esse impacto das tarifas, que é um pouco imprevisível ainda. Mas se a economia desacelerar, a inflação vai definitivamente ceder. E isso vai permitir os cortes de juros. Se a recessão não vier, ou pelo menos não vier por enquanto, isso vai impedir com que o juro seja cortado em razão da preocupação com o processo inflacionário. E aí tem uma terceira possibilidade, que é a recessão ainda não se confirmar em números nos próximos 3, 6, 9 meses, e as tarifas pressionarem a inflação. Esse é o cenário mais complicado para o Fed, porque ele vai ver uma economia se deteriorando e a inflação subindo por causa de um movimento do próprio governo. Então, a elevação do juro seria importante para conter a inflação, mas vai corroer ainda mais a saúde da economia americana. Essa terceira via é o maior imbróglio possível que pode se criar. Ô Bruno, só para pontuar aqui rapidamente, se essa dinâmica se intensificar, então, qual que deve ser o impacto sobre os valuations das big techs, das empresas ali de crescimento, que historicamente elas se beneficiam de juros mais baixos? Quando a gente fala de estudo econômico, ciência da economia, e a gente vai para a escola, e eu me lembro da época que eu era estudante, o que eu aprendi foi, se os juros caem, os ativos sobem. Se os juros sobem, os ativos caem. E aí você pega esses últimos 3 anos, e não foi o que aconteceu. Os juros subiram significativamente nos Estados Unidos, e parte dos ativos, logicamente não todos, seguiram subindo. Então, abstraindo o que aconteceu recentemente, que quebra a ciência da teoria econômica, eu entendo que os ativos estão muito valorizados. Eu digo o que puxa os índices, né? Porque hoje as big techs são responsáveis por puxarem os índices. Então, eu acho que qualquer um desses cenários que eu desenhei, esse mercado vai sofrer uma correção. Juros caindo, juros subindo, eu acho que de qualquer forma essa correção vai existir. Mas você está dizendo que essa correção vem esse mês, daqui 3 meses, daqui 2 anos? Não tem como se... Não existe ciência. O economista que vier aqui e disser eu tenho indícios de que eu tenho propriedade para dizer que vai acontecer daqui 3 meses, ele não é um economista sério, porque mesmo quando a gente estuda as crises passadas, a gente não sabe dizer por que a crise de 2008 implodiu naquele determinado momento e porque não foram 6 meses para trás ou 6 para frente. A história do castelo de dominó é quando, por algum motivo, uma peça desencaixa e tudo começa a ruir. Mas olha como a sua pergunta é boa e, ao mesmo tempo, a resposta é complexa. Ao mesmo tempo, eu acho que os ativos, como os que eu estava mencionando, como a indústria de garrafas, colchões e tantas outras, que já está muito barata, num primeiro momento elas vão cair junto, porque quando existe um medo generalizado, os ativos se depreciam, mas eu acho que eles vão recuperar muito antes do resto e com muito mais força. Então é aí que abrem as oportunidades, né?